Oi, bom dia, gente. Tudo bom? Bom dia. Hoje nós vamos falar aqui o tema da nossa live. Nós vamos fazer uma live. Eu convidei a Elba Ottoni, a bioterapeuta Elba Ottoni. A gente vai falar sobre o que sentimos no nosso corpo, vem do emocional, a verdade que dói. E a Elba vai falar um pouquinho sobre esse tema aqui pra gente. Deixa eu ver se a Elba já entrou. Elbinha, se você entrar, sinaliza aí pra mim. Deixa eu ver se a Elba já entrou para eu adicionar ela. Não, ainda não. Então, gente, queria agradecer a presença de vocês esse sabadão. Vamos falar um pouquinho aí sobre como as emoções, né, influenciam no nosso corpo, né, no nosso dia a dia. Eu convidei a Elba Ottoni para falar sobre esse tema. Já ela está entrando aí. Vamos esperar um pouquinho. Ah, a Elba entrou. Deixa eu aceitar ela aqui. Certo, amiga? Tô vendo aí um monte de gente aí, carinhas conhecidas. Oi, amiga! Bom Oi, dia! bom dia, tudo bem? Tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Muito bem, e você? Também. A gente hoje de foninho, né? Vamos profissionalizar o negócio. Queria saber se o Exatamente. pessoal tá ouvindo a gente bem, se o pessoal que entrou aí na live puder dar um toquezinho pra gente, se o som tá legal. Amiga, eu queria te agradecer, tá? Por você ter aceito esse convite. Para quem não sabe, a Elba, ela é minha amiga há quase 20 anos que a gente se conhece. A Elba é bioterapeuta, ela trabalha com biomagnetismo há mais de 10 anos. Inclusive, ela ministra cursos. Ela que me introduziu nesse mundo do biomagnetismo, né? O primeiro curso que eu fiz foi com ela. E esse assunto de emoções, como as emoções influenciam, né, no nosso corpo físico, é um assunto assim que a Elba estuda bastante, porque ela tem a vivência do consultório, né, dos cursos, ela tem muitos cases, então ela vê isso na prática. E recentemente ela fez uma palestra, uma palestra online, a convite de um centro espírita, e eu assisti. E eu achei a palestra assim fantástica, eu tive vários insights assistindo a palestra, me ajudou muito nos meus atendimentos. E aí eu fiz o convite para ela, eu falei, amiga, vamos fazer uma live, né, no meu Instagram, ou no seu, ou faz primeiro no meu, depois no seu. Eu sei que ela não gosta muito, né, de se expor no Instagram, ela tem um pouco de vergonha, assim como eu. Mas assim, eu acho que é um tema muito importante para a gente discutir, principalmente nesse momento. Né? Que a vibração do coletivo está muito forte, medo, culpa e punição. E também Muito. incluiria ali aí raiva, né? Porque esse negócio Sim, de põe máscara, não põe máscara, aí você vê na televisão o pessoal que não está respeitando o isolamento, está em bar, está aglomerando. Então isso gera uma raiva dentro da gente. E essas emoções do coletivo estão muito fortes e a gente acaba vibrando. Quando eu falo a gente, é porque, assim, a gente faz parte de um sistema, né, amiga? A gente faz parte de um fazemos. sistema solar, um sistema familiar, um sistema social. Então, essas emoções do coletivo acabam influenciando a gente, né? Sim, E, assim, fortemente. não tem problema nenhum sentir essas emoções. Não tem problema nenhum. O que não pode é gerenciar mal essas emoções. Porque o que adoece, né, o que enfraquece o nosso sistema imunológico é o gerenciamento mal dessas emoções. E o sistema imunológico deprimido, enfraquecido, é o que vai deixar a gente doente. E Com aí, certeza. recentemente, eu ouvi duas frases do Dr. Carlos, né, Veiga, maravilhoso, médico cirurgião. Olha os Ele médicos é. aí tratando emoção também, tratando tudo como um sistema único, Oh, né? Corpo e mente, porque a gente não é só corpo, a gente é corpo não. e mente. E eu anotei aqui duas frases que eu vou ler para vocês e já vou passar a bola para a Elba. Ele fala o seguinte, que toda vez que eu oculto uma emoção, o inconsciente sinaliza em forma de sintoma. E todo sintoma físico é um pedido de socorro da nossa mente. É isso mesmo, amiga? Sim,
é um pedido enorme de socorro. E o nosso corpo, né, vou falar uma frase também que eu gosto muito, e aí eu vou começar, o nosso corpo é o representante oficial da nossa alma, do nosso psiquismo, do nosso inconsciente, o nome que você queira dar. O que está dentro de nós. Então, quando nós desenvolvemos um sintoma, já tem algo no nossa alma doendo, já estava lá doendo, né? E você falou bem uma frase aí de gerenciar as emoções. Nós não podemos perpetuar sentimentos ruins, né? Não é proibido sentir. Nós estamos aqui e nós vamos sentir. Só que você não pode ficar perpetuando isso, né? Alimentando, então, né? Não pode. Então, primeiramente, nós vamos falar desse tema um pouquinho. Eu queria agradecer você por ter me convidado, por ter me encorajado. E os alunos me encorajaram muito. Eu estou só vendo eles entrando aí, alguns pacientes também. Estou muito grata por essa oportunidade. E falar sobre esse tema é muito importante, porque o momento urge, tá? Eu estou vendo agora as pessoas muito com medo, muito medo. E o medo, ele deprime o sistema imunológico em questões de dias, tá? Então, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar e nós aqui não vamos assim ensinar nada. Nós vamos despertar as pessoas. Nós vamos jogar uma provocação, nós vamos jogar uma reflexão. E aí, quem sentir no coração, quem se identificar com alguns exemplos que nós vamos dar, nós vamos ensinar algumas coisinhas assim. A gente fala que não vai ensinar, mas acaba dando exemplo de umas práticas que nós fazemos, né? Que são muito boas para gerenciar emoções. Tá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, vou repetir uma frase sua, nós não somos só esse corpo. Tá? Para a gente entender essa conversa, esse bate-papo de comadre, a gente tem que partir do princípio que nós não somos só esse corpo. Existe todo um sistema dentro de nós, fora de nós, tá? E que se encontra com um sistema coletivo, se encontra com o sistema do seu prédio, da sua cidade, do seu estado e do seu país e agora do mundo. A gente está vendo aí uma pandemia global, né? Então, esse sistema, ele é muito poderoso e ele tem ferramentas incríveis, tá? Ferramentas, assim, muito fortes mesmo. E ele manda sinais inteligentes, muito inteligentes. Tá? Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Eu vivi uma emoção, tá? Ela não foi boa, tá? Tudo bem, eu senti essa emoção, ela me marcou, ela tá ali. Eu preciso de viver essa emoção. Se ela for raiva, é que eu sinto essa raiva. Eu tenho que admitir essa raiva. E raiva é um sentimento que muita gente no momento não está querendo admitir, né? É feio, né? Sentir raiva, né? É feio. Raiva da mãe. Quer ver uma coisa horrível? Você fala, tô com raiva da minha mãe. Você fala que tá triste, que tá chateado, mas raiva não pode ter. E a gente sente raiva da mãe. Né? A gente Exatamente. sente raiva da mãe, a gente tem que admitir isso. Não é pecado, não existe isso. É um sentimento que tem dentro da gente. Tá? E quando você admite, eu tenho raiva, eu estou com raiva, tá? O seu sistema entende que você sentiu isso. E aí ele abandona esse assunto. Quando você mascara, eu tô triste com fulana falou uma coisa que eu não gostei. Não gostou mesmo, a fulana te ofendeu. Problema dela, é um direito dela, vamos dizer assim. Você é que não pode ficar pegando aquela ofensa e ficar. Aí você vai embora falando, nunca mais vou falar com a fulana. Aí você dorme. Não, tá decidido, não vou falar com a fulana. Aí o dia amanhece, a fulana ainda tá na sua cabeça, aí você conta para outra amiga, você vai perpetuando aquela raiva. Uhum. E o sistema vai registrando aquilo, E a raiva, ela tem determinados tecidos do nosso corpo que já está condicionado, que quem fala sobre a raiva no nosso corpo são determinados tecidos, né? E se você ficar mantendo essa raiva, mantendo esse medo, mantendo sentimentos ruins, esses tecidos vão entrar em comunicação com você.
tá? Eles vão entrar. Então, qual que é a grande sacada, né? É você admitir, reconhecer e tentar transcender. E aí que é o grande problema, né? Como que eu faço? Elba, mas eu não posso pegar a raiva e rasgar e jogar fora. Não, não pode. Mas tem ferramentas que você pode usar. A meditação é uma ferramenta incrível para se livrar de emoções ruins. Meditação, uma outra que eu aprendi que é maravilhosa, um escalda-pé. Porque eu falei que eu ia falar das emoções, mas eu também queria dar algumas coisas que podem ajudar. Escalda-pé é uma coisa muito é uma coisa muito terapêutica, sabe? Então, quando você tiver uma emoção muito ruim, uma passagem triste, uma passagem de medo, faça um escalda-pé simples. Se você tiver algum cheirinho, você joga lá. Se você tiver algumas plantas lá no seu quintal, você joga lá e bota seus pés ali. Por que os pés? Os pés são terminações nervosas. Ali tem milhares de terminações nervosas e essas terminações nervosas passam por outras redes neurais, entendeu? E essas redes neurais começam a receber essas informações de acalento, de calma. Por exemplo, você pode pegar óleos essenciais e colocar na água. Tá? Aromaterapia, né? Utilizar aromaterapia. Tem várias coisas que você pode... Você, por exemplo, quem faz terapia com psicólogo, você não precisa estar doente para ir para o psicólogo, sabe? Se você vive num ambiente que é favorável a grandes emoções, né? Porque tem pessoas que moram em lugares que têm muitas emoções. Pessoas que elas não dão certo, relacionamentos que estão muito complicados, que não dá para sair no momento, sabe? Aí você vai ter que arrumar ferramentas para não ficar perpetuando essas emoções. Porque o corpo vai falar. Lá no meu consultório, olha, Liana, quando você quiser falar, você entra aí, viu? Tá. Lá no meu consultório, por que eu parti para essa área? Porque o Bill, ele é uma ferramenta incrível, é muito poderosa, você sabe, os pacientes sabem disso, mas o terapeuta, ele tem que estar com a mente muito ampla para usar o máximo possível dessa ferramenta. Né? E aí eu fui percebendo que todas as doenças que os pacientes iam para se tratar, eu esbarrava numa emoção. Falei, gente, mas que coisa. E assim, eu nunca encontrei ninguém que tinha qualquer coisa física que não tinha uma emoção envolvida, sabe? Então, amiga, desculpa te interromper, mas assim, isso que eu ia falar para você. Porque muitas vezes, assim, o paciente, ou a gente mesmo, né? Aparece primeiro o sintoma. Então, você não reconhece de cara a emoção que está ali. Existem emoções que são silenciosas. E mesmo a raiva, se é uma raiva muito forte, uma explosão, você de cara vai reconhecer. Mas às vezes é uma raivinha, né? Sim. E seja uma raivinha ou uma raivona, é raiva. Ela vai influenciar, ela vai te adoecer da mesma forma, né? Então, às vezes, assim, o que eu percebo... Aí eu vou contar até um caso meu, né? Que, assim, foi um sintoma que sinalizou e que aí por trás disso, depois eu fui fazer a meditação. E a meditação não é você sentar ali, ficar ali em alfa. O meditar é você pensar a respeito. Por que eu estou sentindo isso? Em que momento esse sintoma começou a aparecer? Por que eu estou adoecida? Porque todo sintoma é um alarme, né, de algo que está gravado. E aí, contando o exemplo, uma vez eu perdi a voz, um pouco antes de eu fazer o curso com você. Uns dias antes. Eu perdi totalmente. Não é que eu perdi a voz assim, que eu fiquei rouca, ou que eu tive uma dorzinha de garganta. Não, eu tive uma dor de garganta muito forte, do nada, e é muito raro eu ter dor de garganta, e perdi a voz. Fiquei, assim, afônica mesmo. E aí, como é muito difícil eu ter processos assim, inflamatórios de garganta, eu fui ver qual emoção que estava por trás, o porquê, o que tinha acontecido que eu tinha ficado assim. E como, assim, a gente se reconhece muito, a gente que estuda muito isso, é muito fácil. A gente não precisa nem perder muito tempo meditando, né? Não. Eu fui ver que eu tinha... na época eu não trabalhava atendendo, né? Eu tinha uma outra profissão, eu trabalhava como engenheira, e um cliente meu que me distratou, e eu queria ter, naquele momento, ter falado um monte de coisa para ele,
E eu não pude falar, eu não pude expressar minha raiva, engoli minha raiva, junto com meia dúzia de palavrão que eu queria ter dito para ele, né? Porque a gente faz parte de um sistema que a gente tem que se comportar, né? Eu trabalhava numa empresa, eu tinha que me comportar. E aquela emoção que eu não administrei bem, que eu não gerenciei bem, que eu engoli, me fez mal. O famoso sapinho que você engole. Porque assim, se na hora eu já tivesse percebido e pensado assim, poxa, é um babaca, esse cara é um babaca. O que ele tá me falando? Sim, não sou eu. Essa é uma percepção dele em relação a mim. Eu não sou essa pessoa que ele tá falando. Deixa ele falar, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Administra esse sentimento. Eu não engoli essa raiva, não engoli o palavrão, porque eu também não ia ser doida de xingar o homem. Não ia ficar sem a voz. Então, assim, olha como foi importante, naquele momento, eu reconhecer o porquê que eu estava tendo aquele sintoma. Porque eu já ia no médico, já ia me entupir de antibiótico, já ia me entupir de remédio. Nada contra, gente. Eu acho que antibiótico, existem remédios, a medicina tradicional é uma medicina super importante, né? Em alguns casos, né? Na maioria dos casos, você precisa de um antibiótico para brecar um processo, né? Depois que instalou, bactéria, enfim. Mas assim, quando você reconhece, olha a importância de você se conhecer, reconhecer, pensar sobre o seu dia e ver o que te adoeceu. Então é isso que eu falo com os meus pacientes no consultório. Esse sintoma, é que assim também, sabe, amiga, a gente é muito mimado, né? Como a Noemi fala, né, a nossa mestra maravilhosa, nós somos mimados. A gente não gosta de sentir nada, nada. Sentiu uma dorzinha de cabeça? Dipirona. Sentiu não sei o quê? Vai lá tomar um omeprazol. Sentiu uma dorzinha de estômago? Omeprazol. Sal de fruta. Gente, calma. Por que você tá com aquela dor? Espera. O sintoma é uma sinalização. Ele tá sinalizando alguma coisa. Porque assim, o remédio, ele vai resolver ali, ó, 5 minutinhos. Né? Por exemplo, um outro exemplo que eu gosto de dar para os meus pacientes, você pisa num prego, o prego fura seu pé. O que a maioria das pessoas fazem? Toma paracetamol para dor. Ninguém vai lá e arranca o prego. O que vai curar a pessoa é arrancar o prego do pé. Porque existe uma inteligência do nosso corpo que vai reconstituir o tecido, né, daquele pé na hora. O prego, o que é, né, falando assim, metaforicamente? O prego é a emoção que a gente não está olhando, entendeu? Então você fica ali uma vida toda, a pessoa tem uma enxaqueca, ela fica a vida toda tomando remédio para enxaqueca, e enxaqueca nunca vai embora, nunca vai. Ah, eu tenho enxaqueca crônica, eu nasci com isso. Amigo, você não nasceu com enxaqueca. Não, você não nasceu. Né? Você não nasceu com essa enxaqueca. Então vamos olhar o porquê que você está com essa enxaqueca. E sermos honestos, né? Nós temos que ser honestos, por isso que eu falo com os pacientes. Vai para o seu travesseiro ou fica olhando para o espelho e não tem ninguém te ouvindo. Você não está nas redes sociais. Seja honesto com você. Fala, eu tô puto com fulano, entendeu? Eu não gostei. Admite o sentimento. E admite também quando a gente erra. Porque, usando o seu exemplo lá, o cara te ofendeu. Você faz uma análise da situação. O cara tá certo? O que ele tá falando tá certo? Não, não tá certo. Então, eu não vou captar isso. Sabe? Não, não é comigo. Então, e às vezes é. E às vezes a pessoa fala coisas que ele tá certo. Aí a gente tem que admitir. E isso também é uma coisa muito importante que causa muitas doenças rápidas. Quando alguém te alerta de alguma coisa que você errou, você não quer admitir isso, nem sozinha. Nem sozinha. Você pode até não admitir na frente da pessoa, mas quando você estiver sozinha, admita. Admita para este sistema. Nós temos que entender que existe uma grande inteligência aqui dentro. E não é religiosidade isso. Isso é um sistema, sabe? Muito grandioso. E ele tem muitas ferramentas. Ele tem muitos generais de ataque para patógenos, sabe? E outra, né, gente? Nosso corpo, ele tem muitos micro-organismos. Nós somos um universo de micro-organismos que tem as suas funções. Eles são estruturais. E a nossa mestra Noemi, ele fala, e esse sistema, esses micro-organismos, eles têm consciências. E se você tem inteligência, né?
Se você começa a gerar uma informação muito triste, você contamina essa comunidade. Inclusive, a gente vai indicar um filme aqui, eu acho que muitas pessoas já assistiram, mas vocês têm que assistir com esse olhar agora. Com esse novo filtro, né? É, Com esse filtro. novo filtro. O Divertidamente. Divertidamente. Conta a história da mente de uma menina. E lá dentro tem as principais, as primárias emoções, que é tristeza, asco, que é uma coisa que ninguém gosta de admitir, né? Por exemplo, relacionamentos de casais. Tem marido e mulher que tem asco um do outro, sabe? Mas é um asco da convivência. E você precisa de admitir isso e administrar, sabe? Tem coisas que não tem como mudar, a gente sabe disso, mas você pode administrar usando ferramentas de meditação, ranço, né? Alguém falou ali ranço. É o famoso ranço. Ranço. O ranço, ele tá catalogado, né? Agora tem esse apelido de ranço, mas é asco. E a gente tem que admitir, tá? Então, esse filme, Divertidamente, assistam com esse filtro agora. E lá você sabe, amiga, sabe que ontem eu reassisti esse filme, né? Porque eu já tinha assistido muito tempo atrás, quando eu fiz o curso de PNL, que eles indicam de assistir, e agora eu assisti com outro filtro. Com esse outra filtro sacada, né? Outra sacada. E assim, a importância... Porque a gente acha que só a alegria que é bom, né? Não. Assim, são 5 emoções: o medo, a raiva, a tristeza, o asco e a alegria. E a gente acha que só a alegria que é bom. E no filme mostra qual é a importância da tristeza. Da tristeza, sim. É muito importante você sentir a tristeza. A gente não pode viver num estado de alegria efusivamente o tempo todo. Aí a alegria percebe isso, que tem um momento que a criança precisou da tristeza para aproximar os pais dela. E aí, exatamente, no meio da tristeza, a tristeza se afasta e a alegria chega novamente. Então, assim, e isso a gente pode trazer para o nosso cotidiano, sabe? A gente pode trazer a alegria. Agora vamos falar um pouco da alegria. A alegria, ela tem uma frequência muito alta, sabe? Ela contagia. É uma coisa que expande. E ela contagia os ambientes, ela contagia as plantas, ela contagia o ambiente em geral, sabe? Então, assim, se você puder se manter num estado, né, o máximo possível de alegria, pouca coisa, coisinhas pequenas não vão te machucar, sabe? Porque tá aí, você tá exposta, você tá vivendo. Então, você vai encontrar pessoas que estão nervosas, pessoas que estão mal amadas, pessoas que são maltratadas, pessoas que são humilhadas. E aí, essas pessoas podem não estar no seu estado de alegria, mas você está. Quem tem obrigação? Né? Hoje a gente tem esses conhecimentos aí, é claro que a gente não conhece muita coisa, mas vai aprendendo. Por exemplo, você está no trânsito, né? A gente que está ouvindo agora essas informações. Se você for envolvida num processo de treta, saia dessa treta. Você tem que ter condição de entrar nessa treta, porque se você não sair dela, você vai ser envolvida pela raiva do outro e o seu sistema capta isso e você tem memórias de raiva e elas vão ser ativadas. Nós temos, pessoal, uma biblioteca incrível de memórias, de raiva, de dor. E a biblioteca da infância, ela é imensa, viu? Isso que eu ia te perguntar. Então, isso que eu ia te perguntar. Quando você ativa uma emoção, porque assim, no consultório a gente faz isso, quando a gente vai tirar as emoções represadas, né, do paciente, às vezes aparece emoção de quando era criança, do útero da mãe, do dia do nascimento. Então, assim, aquela emoção que você sentiu no dia do seu nascimento, né, hoje, quando você ativa essa emoção, você... É isso que acontece, Elba? Você tem esse arquivo, essa biblioteca. Vamos dar um exemplo na prática. Esse caso foi tratado mesmo, é muito real mesmo. Uma moça ficou grávida e não soube que estava grávida, né? Todas as condições não mostravam gravidez. Ela menstruava, não engordou, não mudou de humor, só que tinha uma criança lá, tá? E com 2 meses de gravidez, ela foi descobrir isso. A criança super complicada. A criança, ela tem, assim, uma baixa autoestima.
e na hora que a gente foi tratar, e sem falar os problemas físicos, tá? Nem vou falar os problemas físicos. Essa criança era triste, só chorava, sabe? Não gostava que ninguém tocava nela. E aí, quando a gente foi com a nossa técnica buscar as emoções represadas, abandono, desamparo, desespero e asco, porque a mãe não sabia que ele estava lá. E aí bebia, fumava, curtia, pintou cabelo, entendeu? Então, e a química toda na criança, e ela fazendo planos de fazer uma pós-graduação fora, e a criança lá no vácuo. Só que a criança não sabe que a mãe não sabia. E a mãe também não sabia que a criança estava lá. E o que aconteceu? Esse menino terminou de ser gerado, né? E aí ele estava sendo, né, gerado lá dentro. Várias coisas físicas deles não vieram formadas. Por quê? Você imagina, a criança vendo a mãe falar que ia fazer pós-graduação, ele só pensou o pior. Tá? Porque a gente tem um bebê, quando uma mulher está esperando um bebê, ela não está esperando, ele já está lá. Né? Então tem que ter um cuidado muito forte com isso, porque voltando para as emoções, os arquivos das emoções já começam ali. Outro momento complexo de um ser humano, o dia do nascimento. O dia do nascimento é um momento assim que pode gerar na criança várias informações. Depende muito da habilidade do médico, se o médico é amoroso. Por exemplo, uma criança que nasce e a mãe tem que ser levada para um atendimento emergencial, que a criança vai ver a mãe 2, 3 dias depois, que é bem normal isso. Isso é muito complicado. Gera emoções. Aí fica aquele arquivo lá. Agora vamos falar um arquivo. Eu tô vendo que tem muita mulher aqui na nossa live. Vamos falar um arquivo, um arquivo de emoção que aflora muito em nós mulheres. Por exemplo, apareceu um crush, você está interessada nele. Se você tem um arquivo de rejeição no passado muito forte, você vai trazer isso para esse relacionamento. Então, que, na verdade, é o medo, né? A rejeição é a emoção do medo, é o medo de ser rejeitado de novo. A emoção, a rejeição, ela é secundária, mas a primária é o medo. Então, por exemplo, se você teve essa rejeição no passado, e aí quando você vai falar, você vai ligar para o cara não te retorna, o cara te deixa no vácuo, você fica arrasada, você se sente um nada, mas não é o cara que está com essa bola toda. É o seu núcleo de inferioridade, é o seu arquivo de abandono que foi ativado. Que está ativando. E que você foi para lá, entendeu? Então, às vezes, tem cara aí que está se sentindo a última bolacha do pacote, mas não é. É a mulherada que está, entendeu? Com um arquivo desse tamanho de rejeição. Tá? E isso vira sintoma. Isso dá endometriose, né? Isso traz problemas de infertilidade. Então, assim, vamos falar um pouquinho de exemplos, assim. Posso contar um caso meu, Liana? Conta, lógico. É bom a gente ilustrar, né? A gente ilustrar, porque com exemplos fica mais fácil, às vezes, das pessoas entenderem. Acho que a maioria das pessoas, diria 100% das pessoas que estão aqui na live, tem conhecimento já conhece, se interessam por isso, mas é legal casos para exemplificar. E às vezes a gente fica lendo essas coisas, fica meio difícil de trazer para o dia a dia, e quando eu vou fazer esses cursos, eu falo, meu Deus, eu vivo isso todos os dias. Então, qual que foi a nossa intenção, minha e sua, de trazer as coisas para a nossa realidade? Porque é a nossa realidade que está aqui no nosso dia a dia. E a gente está construindo o nosso sistema celular cada dia. Né? E as células que eu tenho hoje foram construídas lá atrás. Se eu não tinha esses conhecimentos, muitos dos meus arquivos emocionais vieram dos meus pais, no DNA ou então de convivência. São estantes, sabe? São estantes vamos dizer assim, bibliotecas de memória. Memórias que você traz no DNA dos seus antepassados, metade da sua mãe, metade do seu pai. E depois tem as memórias das vivências, né? A memória do dedo na tomada, do choque que você levou. Você vai registrando isso, tá? Então, vou falar... Contando o seu exemplo. É meu exemplo, tá? Para eu não me perder. Vai me cutucando aí.
todo mundo sabe que eu treino. Treino, todo dia de manhã eu treino, aquela coisa toda, e eu fico brincando. Olha, presta atenção que eu vou contar. Brincando, bumbum na nuca, bumbum na nuca, bumbum na nuca, né? Gente, essas brincadeiras, o sistema, ele acolhe o que eu tô querendo, tá? Então, se eu estou fazendo uma ação para aquilo, né, que é malhar, tá? Ele vai colaborar com isso. O que aconteceu? Começaram a aparecer manchas roxas na minha perna e nos meus glúteos, lá na bunda mesmo, vamos falar a bunda. E começaram a aparecer umas manchas roxas, na bunda, grandes. Então, eu falei, gente, que é isso? Aí, pela medicina alopática, é leucemia, é problema de trombose. Trombo, é trombo. Trombo, né? E aí, como eu já falei, não, gente, isso aí tem alguma comunicação, mas com essa pandemia, eu estou trabalhando muito, viu? Inclusive, o pessoal do biomagnetismo, só fazer um recadinho aqui, não deixa de trabalhar à distância, não. Essa técnica é possível você atender as pessoas à distância, tá? Pronto. Depois eu explico por que isso. Então, eu estou trabalhando muito e não tive tempo de olhar para isso. E dá-lhe mancha. E foi muito interessante, que saía na perna, ficava revezando. Saía na perna, aí sarava da perna e vinha para a bunda. E eu ficava incomodada com aquilo. Aí, pronto, eu falei, não, sábado eu vou me rastrear. E aí eu fui me tratar. Deu emocional. E na hora que eu fui buscar as emoções, deu crítica e falta de tato. Aí gente, crítica e falta de tato? Nossa, ai meu Deus, será com quem eu tô fazendo isso? E fui buscando, né? A primeira vítima, marido, é com ele. Aí eu fui chegando à conclusão que não era com o marido, que não era com os meus bichos, era comigo. Aí eu descobri perfeição, né? A perfeição. Aí é onde mostra a honestidade, onde tem que entrar a honestidade com você. Aí eu fui meditar. A intenção da meditação, saber aonde que eu tô sendo crítica comigo. Gente, e vem a memória. O sistema trouxe, sabe qual que é a memória? Todos os dias. Quando eu terminava de tomar banho, hoje eu não faço mais isso. Eu olhava para a bunda e falava assim, meu Deus, ainda não tá na nuca. E olha aquele buraco lá. Será que dia que ele vai sair? Sabe aquelas celulitezinhas assim? Aí, gente, o meu sistema, ele não é que ele emburrou, ficou com raiva, ficou magoado. Não é isso. Como tinha uma ordem de bumbum na nuca, de fortalecer os músculos para subir, tá? Ele estava fazendo o trabalho dele, só que eu estava sendo crítica e sem tato comigo. Eu estava sendo sem tato comigo, me criticando, sendo vulgar comigo. Olha aí esse buraco, que não sei o quê. Fazendo chacota comigo mesmo. Exigente, tá? Né? Exigente. O que aconteceu? Começaram as manchas roxas para me avisar que estava tendo um desequilíbrio do que eu estava pedindo, malhando todo dia para fazer, com o que eu estava criticando, olhando o resultado. Resumindo, parei e conversei com as manchas roxas, que é uma das coisas que vocês têm que fazer. Quando um sintoma começar... Essa dica é muito legal, gente. Presta atenção que essa dica é muito legal. Quando o sintoma sinalizar. Como o sintoma sinalizar. Eu comecei a olhar para a mancha e falei para ela, manchas, gratidão por me avisar. Eu vejo vocês, eu sinto vocês. E agora eu tomei consciência que eu estava sem tato, e repito, que eu estava sem tato e muito crítica. E parei. Né? Isso foi algo fácil de parar. Né? Parei, agora pelo contrário. Eu comecei a olhar como eu tô com músculo, sabe? Como eu tô forte. Então, assim, foi muito bacana. E adivinha o que parou de acontecer? As manchas. Por quê? Porque o sistema reconheceu que eu reconheci que eu estava crítica. Entendeu, né? Ele entendeu. Aí ele para o aviso. Ele para o pedido de socorro. Entendeu? Então, quando você está com uma dor, bursite, conversa. Eu vejo você. Mesmo que você, pessoal, não saiba o que é, fale para o seu sistema que você sabe que aquilo é um aviso. Isso já é uma ótima ferramenta. Porque é um sistema de alerta. O sintoma é um sistema de alerta. E vou usar uma frase da doutora Nereida, que ela é
Ela é de Belo Horizonte, é uma mulher fantástica. Quem quiser seguir ela desenvolveu uma técnica chamada leitura corporal. Eu aprendi muito com essa mulher. Ela fala assim, a frase dela: de uma unha caída a algo terminal é um emocional. Um emocional Olha, perpetuado, não trabalhado. Tá? Não estou falando que a gente tem que viver nas nuvens. Não é isso. É Você reconhecer a emoção. Reconhecer. Não perpetuar. E não perpetuar. Porque assim, ó, quando tem, eu costumo dizer que assim, quando tem um fígado adoecido, um coração adoecido, não é o órgão que está adoecido, é uma história que está por trás daquele órgão adoecido. E essa história, ela precisa ser contada, ela precisa ser vista. Acontece de novo, nós somos mimados. A gente não gosta de sentir, a gente não gosta de sentir uma dorzinha de cabeça. Quanto mais olhar para uma emoção que está ali incomodando. E aí o que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida? Jogando a emoção para debaixo do tapetinho, né? Levanta o tapetinho, vai a emoção para lá. Ai, o meu marido está me irritando. Ai, eu não vou... tô com raiva dele, mas deixa. Coitado, ele tá estressado. E joga a emoção para debaixo do tapete. Eu tô com raiva da minha mãe. Mas não pode sentir raiva da mãe. Joga a raiva para debaixo do tapete. Não sei o quê, não pode sentir raiva de filho. Raiva de filho também é proibido, né? Não pode sentir raiva de filho. Então, assim, tô com raiva do meu filho. Não, é pecado, não posso sentir raiva do filho. E joga a raiva. Quando você vê, você tá com uma... Porque a raiva afeta muito o fígado, né? E aí você tá com um problema no fígado, né? Ou uma enxaqueca, e a pessoa tá ali com aquele... Ou esses dias eu li falando que... bruxismo, normalmente quem tem bruxismo tem um problema no fígado também associado. E muitas vezes está relacionado com o estresse, com a raiva. Então, assim, é isso, é raiva mal administrada. A gente não vai conseguir eliminar as emoções da nossa vida, mas a gente pode fazer o quê? Gerenciar essas emoções, né, Elba? E tentar desenvolver um modificador, sabe? Tem pequenas coisas pequenininhas que você pode fazer, que nesse primeiro momento pode ser muito pequeno, mas do andar da carruagem, ela vai ficando grande. Eu gosto muito de dar o exemplo do navio. O navio está em alto mar, ele está numa rota. Se ele vira um grauzinho, mínimo que seja, a pontinha dele, aquilo lá na frente muda completamente. Então, só de você tomar consciência, você falou uma coisa muito tabu, raiva de filho. Tem muitas mães que vão lá no consultório com problemas seríssimos, neurológicos, de pele, porque a pele é o maior órgão que nós temos, né? E ele é o responsável por gerenciar assuntos de relacionamento. Uhum. É muito sério, é batata. A pessoa chega lá com urticária, psoríase, alergia. Quando você começa a tratar, você esbarra em relacionamento. Tá? Algum relacionamento mal gerenciado. Mal gerenciado. E assim, eu estou tratando de um empresário à distância, né? E ele foi diagnosticado com psoríase. Começou uma coisa muito forte aqui no pescoço dele, que veio descendo para os braços. E aí, claro que a gente trata o físico. Porque chega uma hora que tem que tratar o físico, pessoal. Porque já está gravado, né? Já está gravado. Aí você procura um dermatologista, ou você procura um biomagnetista, ou você procura qualquer outra técnica que vai ter que tratar o físico. Só que tem que olhar para o emocional. E a gente esbarrou em emoções de relacionamento. E aí, conversando, fazendo um vídeo com ele, a gente chegou nos sócios. E ele não admitia. Não, mas eles são muito gente boa comigo. Eu falei, não, mas eu não estou falando que não é. É você. Ele tinha vários problemas na infância de rejeição. Ele trabalha tanto para não ser rejeitado. O sócio não faz nada com ele. É ele, entendeu? Ele que vai ativar lá o arquivo de rejeição dele. Para ele não ser rejeitado pelo sócio, o sócio nem pensa em rejeitar, ele já está pensando que o sócio pode vir a rejeitar, né? E aí, por exemplo, agora na pandemia, os sócios estão tudo em casa e ele está se expondo. Ele falou, deixa que eu vou, né? Então, assim, é uma solicitude, sabe? Ele se oferece para tudo, ele precisa de ser o melhor em tudo.
coitado, tudo para não ter problema com o sócio, para que os sócios achem ele maravilhoso, né? Então é uma pressão. Então ele que tem problema com o sócio não tem problema com ele não, sabe? Então muitas mães, voltando nas mães, tem muitas mães que chegam para mim lá e no fundo, e é difícil para elas admitirem que tá com raiva do filho. Chora. E a culpa, né? E vem a culpa, né? A culpa é o que mais mãe sente, é culpa. Muita culpa. E aí as dores, aí as vão aliviando. E aí elas viram que sentir a raiva naquele momento foi justo. Ela realmente foi provocada, ela foi ofendida, né? Então... Porque a raiva, ela é uma energia de limite também, né? Então, muitas vezes é legal você colocar a raiva, porque vai dar um limite para o outro. Olha, você está invadindo o meu espaço. Claro. Então, é importante você colocar essa raiva para você falar, olha, a sua energia... Porque muitas vezes a gente sente raiva a gente sente aquela energia de raiva e nem aconteceu nada. Já é a energia do outro invadindo o seu espaço, né? Então, eu te interrompi, desculpa aí, amiga. Não, mas esses ganchos são ótimos, que vai me ajudando a lembrar as falas. Só de você falar, olha, não faça isso, o sistema, que é esse que eu estou batendo a tecla que ele existe, que vocês precisam de entender que esse sistema existe, fala, ó, ela se posicionou. Então eu não preciso mais ficar mandando sinal para ela que ela entendeu isso, sabe? E esse sistema... Os meus pacientes que estão aqui assistindo a live, ou até os que vão assistir depois, que muita gente não poderia assistir agora, né? E pediu, Liana, grava, por favor, que eu quero ver depois. Eles vão reconhecer isso, que eu sempre falo, que o que traz a cura é a clareza. Quando você traz clareza para o seu sintoma, né? Quando você reconhece o que ativou, né? Por que seu corpo físico está sinalizando aquele sintoma, aí você começa a se curar. E o processo de cura é lento, né? Que também tem essa coisa, né, Elba? As pessoas querem... A mente... Gente, cura não combina com pressa. Então, assim, muitas vezes você tá ali, desde, como a Elba falou, no nascimento você foi rejeitado e você vem alimentando esse seu arquivo, essa sua bibliotequinha de rejeição, né? Anos, aí você tá com 40, 50 anos, ainda alimentando esses arquivos de rejeição, e isso gerando sintomas no seu corpo físico, e aí você quer... em 1 ou 2 sessões de bio, ou em 1 ou 2 sessões com psicólogo, se tratar. Não. Primeiro, identificar a emoção, reconhecer, trazer clareza para o processo. Quando você traz clareza, você começa a se curar. Quando você admite, né? Exatamente. Eu gosto muito de usar clareza e admitir. Sabe? Exatamente. Alguém perguntou aí, como é que eu reconheço esse sistema? Como é que ele está ativado em mim? É natural. Quando começar um sintoma em você, mínimo que seja, reflita, pare. O que aconteceu ontem? Ontem, eu discuti com quem? Ou então, o que eu senti ontem? Você tem que ter essa honestidade. E às vezes é uma passagem, uma palavra que você escuta, sabe? Um olhar que você recebe de recriminação. E aí você entra lá na sua biblioteca, né? A biblioteca, ela não vai ser evaporada, pessoal. Ela não vai evaporar, tá? Você só tem que entender que ela tá lá e falar, olha, eu te vi, eu te sinto, tá tudo bem. Eu vou trabalhar nisso. Tá? E uma coisa assim de passar... E você vai reconhecer a emoção mais recente, o que ativou. Você não vai lembrar ali o que aconteceu na sua infância, você vai lembrar o que ativou recente, né? Qual foi a última emoção. E que te levou para lá, né? E uma coisa muito importante é a gente parar de trazer o passado para cá. Tem muitas pessoas que vivem no passado das suas dores, sabe? Ah, toma um pé na bunda aí. Cara, ela fica trazendo esse assunto o tempo todo. Aquele arquivo já não virou mais biblioteca, virou livro de cabeceira. Porque, gente, biblioteca é lá guardado, sabe? Não tem como. Você levou o pé na bunda? Beleza. Administrou, passou o tempo, aquilo ali tem que ficar para lá. Se você ficar vivendo o seu presente com histórias do passado, você vai ter muitos sintomas. Tem muitas pessoas doentes por causa de histórias do passado. E vamos falar um tabu aqui, passado com mãe. É um relacionamento assim muito complexo, sabe? E ninguém gosta de falar.
e a gente combinou que a gente ia falar a real aqui. Pessoal, não tenha vergonha se você tem raiva da tua mãe, sabe? Não tenha. Trabalhe isso. Admita, tenta olhar que ela te deu a vida, tenta olhar que ela foi criada, ela te deu o que ela recebeu, sabe? Hoje, nós avançamos muito nos estudos do lado humano. Hoje tem constelação familiar. A sua mãe pode ter agido com você como agiram com ela. Né? Ela te deu o que ela tinha no momento. Não, mas você pega pior. Não criar uma identificação com o sentimento. Você não é essa raiva, né? Você não é essa raiva. Né? Você está sentindo uma raiva naquele momento. Então, não crie uma identificação com o sentimento. Né? É só reconhecer, trazer clareza. Elba, deixa eu só te perguntar um negócio que eu tinha anotado aqui. Com os animais, acontece a mesma coisa com animaizinhos? Eles também, os sintomas têm... Eu falo isso porque eu tive um paciente só, uma cachorrinha, que tinha um problema de pele. Você falou de problema de pele, né? E tinha rejeição, ela se sentiu abandonada, foi um episódio, e ela começou a ter um problema de pele, de cair. O cachorrinho da minha sogra também, ele tem um histórico aí de rejeição, e ele também está apresentando uns probleminhas de pele. E isso, então, acontece também com animais. Você tem algum exemplo para contar pra gente? Muitos. Aqui dentro de casa, eu tenho. O Thor. O Thor. O Thor é um poço de emoção. Era um poço de emoção. Tá? Mas vou falar de um recente, desta semana. Eu até pedi para ela entrar, não sei se ela vai conseguir entrar. Nina é uma gatinha de Campinas, minha paciente. A Nina foi diagnosticada com uma doença horrível, uma doença felina que o caminho é a morte mesmo, sabe? E assim, é muito triste. E como a dona é minha paciente, pediu que eu incluísse ela nos tratamentos. E nós descobrimos... E qual que é o problema dela? Ela se paralisou. As 4 patinhas dela arriaram, não andava, não queria comer, começou a ficar fraca e estava internada, tomando alimentação por sonda. E aí começamos a tratar, fazer o rastreio da gatinha. E aí, claro que nós tratamos o físico, óbvio, porque tinha muita já deficiência. Estava gravado, né? Estava gravado e tal. Só que aí parte para a emoção, que é a verdadeira causa. A gente costuma chamar lá no bio de a raiz, a gênesis. A gênese daquele processo da gata, sabe o que era? Uma discórdia entre um outro elemento da casa. Essa gata foi adotada por todos da casa. Beleza, chegou, todo mundo amou a gata, todo mundo escolheu a gata. Só que com o passar do tempo, algumas pessoas ficaram mais chegadas da gata e outras não, né? Com certeza essa gata era uma gata abandonada, ela queria que todos tivessem o mesmo grau de amor. E uma pessoa específica, me parece que é a mais ocupada da casa, a que menos tem tempo para a gata, ela, por amor, olha para isso, por amor, ela adoeceu, ela desenvolveu um programa de ganho de doença para chamar a atenção desse elemento. E aí é uma coisa maluca, porque você... Isso acontece muito com criança também, né? Criança também. Muito. E aí a gente pegou essas emoções, né? Essas emoções de... E aí você vai identificando, a gente consegue com essa técnica de identificar quem é a pessoa. Aí ficou combinado o seguinte, quem ia visitar ela lá no hospitalzinho era essa pessoa. Olha. Aquelas pessoas que ela já estava consagrada no amor dela, que ela já sabia que tinha o amor, aí foi. Gente, a veterinária ficou passada. A gata começou devagarinho, claro que não é milagre, mas no primeiro dia ela já levantou as 2 primeiras patinhas, entendeu? Já começou a querer lamber alguma coisinha. Isso foi de quarta-feira, tá? E a última notícia agora é que ela tá super bem e a veterinária falou que se ela continuar nessa toada, como diz a Emina, ela vai receber alta. E ela estava para ser sacrificada. Porque para a medicina alopática é uma doença terminal. Era uma coisa muito...
Muito séria, né? Ela queria o amor daquela pessoa. E aí eu Olha. mandei um áudio para aquela pessoa, calcei minha cara, né? E falei, olha, você vai ter que amar essa gata do jeito que ela quer. Se vocês querem essa gata aí na casa, ela não tá gostando do pouquinho de amor que você tá dando para ela, não. Você tem que dar mais, entendeu? Porque essa gata foi abandonada. Com certeza, só Deus sabe quando que ela foi tirada da mãe dela. Então, quando ela achou um lar, ela quer que todos. Então, gente, isso não é utopia, isso é real. Isso fez uma gata ir para o hospital. A família está gastando dinheiro, ia sacrificar a gata. Então, os animais, sim, o Thor é um poço de emoção, porque o Thor é muito mimado, né? Então, e os animais, eles também, eles sentem, eles somatizam a dor do dono, né? Claro, o que o dono sente, eles sentem também, que é o que na constelação sistêmica, eu não posso falar muito de constelação, que eu não sou muito conhecedora, mas pela constelação, para ele ser aceito, para ele pertencer àquela família, ele assume para ele os sintomas, as doenças que o dono tem, né? Sim. Por exemplo, animal desenvolve muito problema de pele. É tudo emocional. Tudo emocional. A gente vai tratar, eu estou vendo alguns bioterapeutas aqui, ó. Quem já tratou, se manifesta aí. É tudo emocional. Um exemplo rápido do Thor. O Thor era um estresse. A gente saía, alguém tinha que ficar na casa, porque ele ficava e gritava, e incomodava a vizinhança. E aí, quando fiz o rastreio nele, porque o Thor entrou na minha vida logo quando eu comecei a fazer bio também. E aí, quando a gente fez o rastreio do Thor, deu abandono. Claro, o Thor achava que nós íamos abandonar ele todos os dias, quando nós saímos para trabalhar. Deu abandono. E aí ele uivava. Inclusive, a veterinária disse que era algum problema neurológico, alguma coisa assim. E aí, quando a gente tirou esses muros de coração dele, ele só falta dar tchauzinho pra nós e fala, volte logo. Porque ele sabe que vai voltar, né? Que vai voltar. Emocional, abandono, tá? Amiga, então, deixa eu... Desculpa. Não, fala. Não, assim, ó, eu tô vendo aqui, como é a nossa primeira live, a gente acabou conversando, a gente acabou concentrando aqui no tema, e a gente não olhou muito as perguntas do pessoal. Eu tô vendo que tem algumas perguntas. Olha como passa rápido mesmo, né? Assim, nossa, meu Deus, isso. Já vai vir aqui o cronômetrozinho. Como eu quero salvar a live, a gente não pode deixar cair, porque senão ela derruba, eu não vou conseguir salvar, e muita gente pediu para salvar. Então, vamos assim, ó, o pessoal que está fazendo as perguntas, eu vou, depois que eu salvar, a Cíntia falando ali, ó. Então, eu vou disponibilizar na minha página a live, aí depois a Elba também disponibiliza na página dela. E aí, nessa live que eu vou salvar no IGTV, vocês fazem as perguntas, a Elba vai lá depois e responde. Você responde, amiga, depois pro pessoal? Porque aí até ela responde caso a caso. Agora, talvez não dê tempo de responder todas as perguntas, porque eu não quero deixar derrubar aqui, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ver algumas coisas que o pessoal comentou. Enquanto você olha aí, eu só queria dizer assim, o que a gente está querendo fazer é só despertar vocês para esse universo gigante que nós estamos inseridos. Amiga, você travou. Oi. Você deu uma travada, mas não, travou sua internet, mas já voltou. Pode falar. Voltou? Pode falar. Só para... A nossa intenção era a Cristina, a Cris, minha prima, tá falando para fazer outra live de continuidade. Gente, calma, a gente não queria nem fazer uma. Vocês já estão falando de fazer uma coisa. Calma. A gente pode até pensar mais para frente, né? Se tiver muita dúvida, a gente tá com vontade mesmo de fazer outra, de trazer, porque assim, gente, eu não sei vocês, mas assim, esse momento de pandemia, esse ano de 2020, que está muito desafiador, eu evito de ver televisão, de ver jornal. Então, assim, eu tenho estudado muito, consumido muito esses assuntos. Então, a nossa ideia é trazer isso para vocês para despertar, né? O povo tá falando que é para fazer outra.
Então, é despertar isso nas pessoas, que as pessoas também se alimentem com boas coisas, né? Para não ficar alimentando já esse sistema que a gente tem de medo, punição e culpa. Então, a gente tem que se alimentar de coisas interessantes. Se alimentar de coisas interessantes e ficar ligado. Eu estou batendo muito nessa tecla. Saiba que você tem um sistema inteligente, você está inserindo o pessoal está falando que trata muito, a Cíntia está falando que trata muita gente com ansiedade de separação. Ansiedade é o quê? É medo do futuro. Medo então você do fica futuro. com ansiedade. É medo, tá? Um medo por trás. Então você tem que buscar o medo, né? A causa desse medo. E medo, eu faço bio em animais. Vai falando, amiga. Cíntia, certeza que muitas dessas pessoas de ansiedade estão com fibromialgia, né? Fibromialgia, enxaqueca. Depois dá um depoimento aí pra gente, tá? E é isso, pessoal. A gente queria trazer para o dia a dia algo que fica parecendo que é muito dos livros, mas não é, viu? Nós estamos dentro de um sistema que capta as nossas emoções. Quando você sentir alguma coisa, fale com esse sintoma. Olha, eu vejo vocês, eu sinto você, eu já entendi. E vai buscar o que é que você sentiu. Você ficou magoado, não ficou? Tá? E outra coisa, pessoal, mágoa é um negócio que dá muitas dores no corpo, sabe? Não se magoa com qualquer coisa, não. Sabe? Não se magoe, não. Sabe qual que é a dica boa? É assim, isso é comigo? O que o cara tá falando tem razão? Não, não tem. Ah, então, ó, tchau. Acabou, passou. É não alimentar, de novo, não vamos alimentar, não vamos ficar ali alimentando aquela emoção. Não cria uma identificação com a emoção, né? Sentiu tristeza? Sentiu, mas tem gente que pega a tristeza no colo, e fica ninando a tristeza. Sente, tem aquele momento, né? É o que acontece com o luto. As pessoas, nesse momento de pandemia, muita gente está passando por momentos de luto. Sente o luto, sente a tristeza, né? Reconhece o porquê que você está triste. Olha, eu estou triste porque eu perdi um parente, né? Eu estou sentindo essa tristeza é real, mas ok, você não é essa tristeza. Não, né? O problema é que as pessoas criam uma identificação com a emoção. E é isso que não pode. Gente, olha, como eu tô com medo de perder a live, eu nunca fiz, eu não sei se aparece cronômetro, se não aparece, e eu quero salvar, porque senão a gente vai perder, e muita gente está pedindo para deixar salvo. Acho que foi muito legal mesmo, eu quero salvar. Então eu já vou começar a me despedir da Elba. Elba, eu vou salvar. Pessoal que tiver dúvidas, né? Que tiver perguntas para fazer para a Elba, faz lá na live que vai ficar salva, lá na minha página, né? Aqui na minha página. E a Elba vai lá depois e vai responder um por um de vocês. E vamos pensar, amiga, se a gente faz mais uma, complementar. O pessoal assiste o filme. Aproveita que é final de semana, assiste o Divertidamente. Assista. Que fala tudo isso, da gente guardar as emoções. O filme fala tudo isso. Dá depoimento lá nas páginas. Espera aí, não vai perder, não. Pessoal, não esqueça, o sistema imunológico é muito poderoso, tá? Isso mesmo. É muito poderoso, tá? Alegria sempre. Acolha suas emoções, acolha sua raiva. Olhe para ela e fala, ok, eu sinto vocês. Um beijo. Amiga, obrigada. Obrigada, amiga. Muito obrigada de você ter aparecido aqui, tá? De você ter concordado, de ter disponibilizado o seu tempo aqui, tá bom? Obrigado para todo mundo que participou, mesmo um pouquinho. Quem vai assistir de novo? Mônica, o filme é o Divertidamente, o filme da Disney, da Pixar, tá bom? Um beijo para você, amiga, um beijo para todo mundo que participou. E eu vou salvar para vocês e a gente vamos programar outra. Tá. Obrigada, obrigada quem vem nos ver. Gratidão. Um beijo. Gratidão. Alegria. Tchau.